Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Programa de hoje, nós vamos falar de UFOs na Antiguidade, mais precisamente na Antiga Índia. Muitas pessoas pensam, né, que a presença de UFOs e ETs aqui em nosso mundo seria algo recente. E não, né, é um fenômeno que já data de milhares de anos. E um dos exemplos disso ocorreu na Antiga Índia, onde se falam de diversos deuses, veículos chamados Vimanas, que são muito parecidos, muitas vezes idênticos aos ETs e UFOs que vemos nos dias atuais. Então a primeira imagem que nós vamos mostrar seria um dos deuses hindus. Né? Nós vamos ver aqui as principais figuras do hinduísmo e vamos ver que são pessoas praticamente idênticas ao ser humano. Né? Se pusessem um terno, uma calça jeans e uma camiseta, andariam tranquilamente entre nós, sem que nós notássemos diferenças nenhuma. Agora, isso também ocorre nos dias de hoje. Né? Muitos dos ETs que são vistos atualmente, né, teriam a mesma vantagem. Andariam entre nós usando uma roupa igual a nossa e nós não perceberíamos que se tratam de seres de outros mundos. A imagem seguinte, né, nós veremos os Vimanas, nesse caso dois exemplos dessas antigas aeronaves que singravam os céus da antiga Índia. Bom, é dito, né, em obras hindus como o Bhagavata-purana, o Mahabharata, o Ramayana, né, desses deuses, né, que vinham das estrelas até nós. Muitos deles seriam humanoides. Humanoides seria o termo atual para seres idênticos ou muito parecidos ou similares ao ser humano. E nestas obras antigas hindus é dita que existiriam 400 mil raças, vou repetir, 400 mil raças similares, né, ao ser humano do planeta Terra vivendo em outros mundos. Além disso, também é dito que existiriam 8 milhões, vou repetir, 8 milhões de outras formas de vida que envolveriam vegetais e animais mais simples, né, ou como catalogado animais inferiores. Né? Então nós vemos que a quantidade de humanidades espalhada pelo cosmos, né, é muito grande. Numa reunião astronômica ocorrida em 1960, né, astrônomos, inclusive Carl Sagan, que esteve presente nesta reunião, né, fizeram a seguinte afirmação: que existiriam só na nossa galáxia, provavelmente na faixa de 1 milhão a 1,5 milhão de civilizações além da nossa. Não podemos esquecer que a nossa Via Láctea é composta de 100 bilhões de estrelas. Então, 1,5 milhão, né, de outras civilizações é um cálculo até que bem conservador. E entre esses deuses da antiga Índia, né, eles são catalogados em 3 tipos, né, dentro da categoria védica. Categoria védica seriam esses deuses da antiga Índia. E a primeira categoria seriam os Gandharvas ou Siddhas. Né? Seriam seres humanoides, como o ser humano, mas dotados de grande beleza física. Nós vamos ver aqui a primeira imagem aqui de uma mulher, onde houve um contato sexual no Paraná, nos anos 70. Nós vemos que a mulher é lindíssima, ela é loura, né? Na faixa de 1,65 m, 1,70 m, tranquilamente poderia andar aqui no nosso meio, ser até admirada, né? Sem que nós soubéssemos tratar de uma mulher de um outro mundo. A imagem seguinte é um homem, um comandante de nave espacial que teve contato com uma moça aqui na região de Goiás. Também nós vemos também os traços físicos muito mais delicados, inclusive que até o próprio ser humano. A categoria seguinte, né, engloba seres considerados feios, até de certa forma assustadores. Né? Nós vamos ver a imagem seguinte, né? Nós vemos seres tipo insectoide, seriam seres talvez que tenham se originado de insetos. Nós vemos o ser de rosto bem triangular, né? Os olhos pretos bem grandes, né? Muito parecido com aquele tipo Grey. Né? Vemos a imagem seguinte, também um pequeno humanoide, né, na faixa de 1,5 m, também cabeça bem desenvolvida, como se fosse um feto, de aparência também algo assustadora. E na categoria final,
dos Vedas hindus, nós temos os Kimpurusas. Kimpurusas, né, traduzindo a palavra do hindu, seria Kim é mesmo, Purusa, humano, ou seja, é mesmo humano. Quer dizer, a aparência é tão díspara, tão feia, que deixaria dúvida nos hindus daquela época se ele seria um humanoide ou não. Mas isso se aplica nas duas imagens seguintes. Nós vemos um ser bem peludo, muito parecido com aquele Bigfoot, o pé grande, muito visto nos Estados Unidos e no Canadá. Vemos também a imagem seguinte, um ser bem raquítico, de orelhas bem grandes, olhos grandes também, as mãos terminando em garras. Foram seres vistos nos Estados Unidos na década de 60, inclusive fazendeiros, uma família, aliás, que vivia numa fazenda local, 2 filhos pegando suas espingardas, descarregaram dezenas de tiros nesse tipo de entidade, só que não feriram nem mataram nenhum. Então nós vemos que eles são bem feios, né? Deixam até dúvida se seriam humanos ou não. Voltando àquela forma peluda, né? Já houve casos nos Estados Unidos de 2 desses tipos de seres estarem parados ao lado de um UFO que estava com a sua porta aberta, né? Então nós vemos que o que está escrito, né, nos livros Bhagavad Purana, Mahabharata e Ramayana, né, não é ficção científica. Se nós pegarmos a ufologia atual, né, e colocarmos a tipologia de seres, que foi o que nós fizemos agora, né, nós vemos que é absolutamente correto. Não se trata de algum tipo de ficção criada na Índia antiga. É algo absolutamente real, né? E esses humanoides, né, similares aos seres humanos, nas obras védicas, são considerados dos menos poderosos, né? Daqueles que teriam menores capacidades, que nós vamos falar já. Vamos exemplificar com casos atuais. Seriam capacidades que nós humanos também teríamos, mas ainda numa fase ainda bem primária, bem elementar. Ou seja, nós temos um potencial dentro de nós, oculto dentro de nós, né, muito profundo, né, que ainda não se manifesta. Nós temos alguns poucos casos, né, onde isso ocorreria, né, esse potencial. Bom, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco de hoje, nós vamos para o nosso quiz, né, e a pergunta do nosso quiz de hoje, né, aqui nos Estados Unidos, na região de Stratford, na Inglaterra, foram vistos 5 objetos voadores não identificados, né, sobrevoando os céus daquela região. E eles ficaram pairando sobre a cidade, e as alternativas são: por quanto tempo? 10 minutos. Alternativa B, 30 minutos. Alternativa C, 50 minutos. Então, a resposta do quiz de hoje no nosso último bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Segundo bloco, continuamos com UFOs e ETs na Antiga Índia. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, né, com o tema UFOs e ETs na Índia Antiga. Como nós falamos no final do bloco anterior, né, esses seres teriam algumas capacidades. Segundo os termos, né, hindus, essas capacidades são denominadas siddhi, né? Então, uma delas, né, seria a comunicação mental ou leitura de pensamentos, né? Isso ocorreria regularmente entre os humanoides védicos. Eles também falariam utilizando sons, né, usando algum tipo de sistema vocal, talvez muito parecido ou igual às nossas cordas vocais. Mas nós sabemos, né, que o principal método de comunicação desses seres com nós é o telepático. É muito comum a pessoa, quando entra em contato com esse tipo de ser, chegar e falar assim: olha, o ser ficou me olhando fixamente nos olhos e dentro da minha cabeça eu vi palavras, né, no meu idioma, né, e ele não mexia a boca. Isso é um sinal claro de telepatia. Então são dadas instruções, na maioria das vezes são instruções para que a pessoa se acalme, fique tranquila, que nada de mal vai ocorrer. Eles pedem para que a pessoa colabore quando for fazer algum tipo de exame físico, eles procuram tranquilizar a pessoa.
né? Fora isso, né, o ser humano também é dotado dessa capacidade. A telepatia é estudada aqui entre nós há décadas. Né? A antiga, a extinta União Soviética, tem trabalhos científicos profundos na área de telepatia, né, mostrando claramente que a comunicação mental entre dois seres humanos é perfeitamente factível e viável. Né? Detalhe curioso, aqui no nosso caso, né, se forem pessoas ligadas por laços familiares, filhos, pais, irmãos, esposas, mães, isso facilita a comunicação telepática. Ou então pessoas dotadas, por exemplo, dois amigos ou duas amigas dotadas de grande afinidade, né, também facilita muito a comunicação telepática. Né, um detalhe bem curioso, né, isso ocorre entre nós, mas quando houver algum tipo de laço de afinidade ou sanguíneo, isso se torna bem mais fácil. Russos fizeram pesquisas colocando pessoas na Sibéria e em outras regiões, né, espaçadas por 2.000, 3.000 quilômetros. Uma pessoa emitia pensamentos, a outra era encarregada de anotar aquilo que ela estava recebendo, às vezes imagens visuais, às vezes músicas, às vezes objetos eram colocados. Detalhe curioso, né? Se o emissor da telepatia usasse um recurso visual, por exemplo, eu olhando um quadro e procurasse emitir mentalmente para o outro que estava a milhares de quilômetros de distância, a área do cérebro daquele que vai receber o receptor que é ativada é justamente a área da visão. Detalhe curioso. Se eu fosse emitir, né, telepaticamente uma música, né, a área do receptor que seria ativada seria a área da audição. Se fosse algum tipo de alimento, a área do paladar. Detalhe curioso, nós não sabemos que tipo de é a onda mental. Ela não está sujeita às limitações das ondas eletromagnéticas, nem de tempo e nem de espaço. Detalhe curioso, se colocarmos uma pessoa isolada dentro de uma gaiola de Faraday, ela não irá receber nenhum tipo de sinal de rádio, televisão, qualquer outro. Mas telepaticamente ele consegue receber. Portanto, as nossas ondas mentais não encontram barreiras, né, que possam bloqueá-las. Ainda mais por parte desses seres que têm uma capacidade muito superior à nossa. Outra capacidade desses seres da antiga Índia, outra CID, né, seria a capacidade de ver e de ouvir de grandes distâncias. Aí talvez esteja associado a uma evolução, né, dos aparelhos de audição e visão, que possibilitaria, né, essa capacidade, ou talvez através do órgão ser incrementado por algum equipamento eletrônico. Né? Portanto, esses seres conseguem ver e ouvir de muito longe. Uma outra capacidade é o lagmacide, né, ou antigravidade. Além desses seres levitarem, né, detalhe curioso, eles conseguem fazer objetos aumentar de peso. Então é muito comum, né, nós vemos a nave próxima ao solo, seres não andando, mas levitando a aproximadamente meio metro de altura. Né? Eles não tocam o solo. Eu conheci um motorista de caminhão que teve a sua escânia, né, paralisada por um feixe de luz oriundo de um UFO numa estrada litorânea, e ele viu, né, o UFO se aproximar e dois pequenos seres saírem levitando de dentro da nave. Esses seres levitaram por algumas centenas de metros até o seu caminhão, chegaram a mexer na fechadura, né, que o nosso amigo caminhoneiro previamente trancou o caminhão inteiro, fechou todos os vidros, ele estava apavorado, né, quando aqueles pequenos seres começaram a mexer nas maçanetas e no vidro, ele começou a gritar dentro do caminhão. Né, quando eles viram que não conseguiriam adentrar a cabine do caminhão, eles acabaram se afastando, sempre naquele levitar. Né, então eles conseguem isso. Aumento de peso, um soldado brasileiro, Simão Bechara, foi abduzido em Minas Gerais, de dentro do quartel, né, ele foi abduzido inclusive com um fuzil Falcon, né, que é o armamento normal do soldado brasileiro. Ele foi parar dentro de uma nave, os seres telepaticamente pediram que ele se acalmasse, ele estava muito nervoso, ele estava com muito medo, ele chegou a pegar o fuzil, né, e de repente, para sua surpresa, o fuzil começou a ficar muito pesado, extremamente pesado ao ponto, né, de ele ter que largá-lo no chão. Ou seria essa a capacidade desses seres, ou talvez, né, alguma ordem hipnótica telepática que os seres enviaram até ele para que ele não usasse
fuzil dentro da nave. Bom, nós vamos agora para o nosso Clube Amigos da Boa Nova. Antes de encerrarmos esse bloco, 0800 12 18 38, você gentilmente será atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova, em troca de uma pequena colaboração. Você está nos ajudando muito, né, a fazer cada vez melhor os trabalhos aqui na TV Mundo Maior, assim como na Rede Boa Nova de rádio também. Em troca, você terá eventos exclusivos, brindes, né, descontos em livros, uma série de vantagens. Então, conheça essa iniciativa, nos ajude a fazer cada vez melhor. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós vamos encerrar o nosso segundo bloco. O último bloco, continuamos com UFOs e ETs na Antiga Índia. Voltamos já já. Estamos aqui, último bloco do fenômeno UFO de hoje, tema UFOs e ETs na Índia Antiga. Antes de continuarmos aqui o tema, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta era: uma multidão de 100 pessoas, né, parou no centro de Stratford, na Inglaterra, quando 5 OVNIs foram vistos sobrevoando o céu. Por quanto tempo eles ficaram sobrevoando a cidade? 10 minutos, 30 minutos ou 50 minutos? A alternativa correta é B, 30 minutos. Os UFOs, as naves ficaram pairando sobre a cidade para quem quisesse ver, né? Ou seja, se isso não é um preparo da humanidade, fazer com que o ser humano se acostume com a presença desses veículos, desses seres aqui, eu não sei o que é. Então, portanto, alternativa B. Bom, vamos continuar aqui com as capacidades desses deuses, né, que são os nossos CTs de hoje na Índia Antiga. Bom, a capacidade seguinte, né, seria o Vasita Siddhi, né, que seria o controle hipnótico a longa distância, e nos relatos védicos, né, dizem que eles poderiam controlar os pensamentos das pessoas à distância. Na ufologia atual, isso é absolutamente verdadeiro. Exemplo, caso Barney e Betty Hill, um dos mais importantes e mais famosos da ufologia, ocorrido em 62. Né? Barney, um funcionário dos Correios negro, e sua esposa branca, talvez isso tenha chamado a atenção daqueles seres. A Betty Hill voltavam, né, de viagem, de férias, para New Hampshire, nos Estados Unidos, quando ele viu uma nave acompanhando o seu carro. Né? Ele teve sua atenção chamada, ele chegou a parar 2 vezes para observar o objeto, inclusive de binóculo. Depois, inexplicavelmente, o Barney Hill, né, pegou uma estrada secundária que não estava nos planos, ele nem pretendia fazer aquilo, né? Ele acabou pegando aquela estrada secundária onde havia um grupo de homens. Ele parou o carro e aquele grupo de homens cercaram o seu veículo. Ele viu que eram seres de um outro mundo, não eram seres pequenos, de 1,5 metro mais ou menos, calvos, olheiras pontudas, não era do tipo Grey, como a gente está acostumado, mas um outro tipo de ser. Acabaram levando os dois para dentro da nave, onde passaram por uma série de exames físicos. Né? Isso é um exemplo. Ou seja, eles induziram o Barney Hill mentalmente a pegar aquela estrada secundária para facilitar a abdução do casal. Um outro caso muito interessante que ocorre é a pessoa estar dentro de casa, em meio aos seus afazeres, subitamente ela escuta em sua cabeça: saia de dentro de casa e vá até lá fora que você vai ver uma nave. A pessoa faz isso e realmente, quando ela sai de casa e olha para o céu, ela vê o veículo parado. Veja bem, a pessoa não procura a nave no céu, ela olha justamente onde a nave está. Isso já ocorreu com pessoas conhecidas minhas, inclusive com pessoas da minha família e eu mesmo. Né, de estarmos dentro de casa, ouvirmos isso dentro da cabeça, sairmos de dentro de casa e olhar direto para o céu onde estava o veículo. Mas, portanto, existe sim uma comunicação mental desses seres à distância. Agora, por que propósito com algumas pessoas e não com todas, isso ainda é um grande mistério da ufologia. A doutrina espírita talvez nos dê algumas explicações. Né? Hoje, infelizmente, a gente não vai poder comentá-las. Mas é fato real que eles conseguem nos influenciar ou nos chamar a atenção mentalmente à distância. A imagem seguinte, né, seria a tardana, ou capacidade de invisibilidade.
né? Esses seres, quando querem, eles podem ficar em estado de invisibilidade. Nós temos um caso famoso ocorrendo em Minas Gerais nos anos 70, né, com um grupo de jovens que havia assistido um filme, né, eram mais de meia-noite, a última sessão. Eles viram um pequeno ser vindo na direção deles, escrevendo muito parecido com aquele boneco da Michelin, dos pneus Michelin. Né? Quando esse ser se aproximou a menos de 10 metros deles, simplesmente sumiu no ar. O susto dos jovens foi tão grande, né, que eles simplesmente correram, deixaram os comentários do filme para o dia seguinte. Outro caso muito interessante ocorreu nos Estados Unidos com um cantor de rock. Ele teve um problema no seu carro causado por um UFO, só que ele não sabia. Ele parou, desceu do carro, levantou o capô do motor, ele estava examinando o motor quando ele pressentiu que ele estava sendo observado. Quando ele virou a cabeça, né, em direção ao outro lado, né, para ver se alguém estava observando, ele descobriu que não mais conseguia se mexer. Ele ficou naquela posição desconfortável, cabeça virada para trás, e subitamente ele viu 2 seres se materializarem. Eles haviam saído do UFO que paralisou o motor do seu carro. Aqueles seres vieram andando lentamente, se aproximaram dele, conversaram com ele, um idioma telepático, pedindo informações a respeito de como são os governos da Terra, o que movimenta, que tipo de energia movimenta os nossos veículos, como se chamam os nossos veículos aéreos, como eles voam, pedindo uma série de detalhes técnicos, políticos, sociológicos, que o rapaz foi respondendo na medida do possível. Após um certo tempo de diálogo, aqueles seres tomaram o caminho de retorno até onde a nave pairava. Quando chegaram a meia distância, eles voltaram a sumir, né? Ficaram invisíveis. Ele não viu mais. Poucos minutos depois daqueles seres se tornarem invisíveis, a nave decolou. Aí ele foi liberado, ele conseguiu se mover novamente. Ele ficou observando quando a nave acelerou uma velocidade brutal, sumiu de vista em segundos, ele entrou em seu carro e retornou até a cidade, onde ele foi procurar as autoridades locais para fazer o seu relato. Então, esses seres conseguem estados de invisibilidade. Existe também um caso muito famoso, que eu não recordo se eu já mostrei aqui na TV Mundo Maior, de um empresário inglês que foi até a sua casa de campo. Ele pegou seu casal de filhos com a intenção de fotografá-los ali próximo ao muro da fazenda, e ele bateu a foto. Não havia nada além das crianças no muro ao fundo. Quando foi revelada a foto, ele viu um ser por trás, usando um traje metalizado, um capacete de vidro por trás da criança. Em momento algum o ser estava visível, pelo menos era visível aos nossos olhos. A câmera conseguiu captar, né, aquela imagem fantástica, né, daquele ser por trás daquelas crianças. Bom, outra capacidade, né, é assumir formas ilusórias diferentes. Né? Esse é um caso muito curioso. Esses seres conseguem fazer com que nós vejamos aquilo que eles querem, ou não vejamos aquilo que eles não querem. Tá? Um caso muito curioso, pesquisado por um amigo meu hipnólogo, Mário Rangel, envolveu 2 moças no litoral aqui de São Paulo. Elas conheceram 2 rapazes, né, ficaram encantados com a beleza física deles, marcaram um encontro. Né? Quando eles surgiram para o encontro, né, viram que se tratava de 2 seres muito, muito feios. Eles chegaram a convidá-las para que se elas quisessem deixar o planeta Terra para acompanhá-los vivendo no outro mundo, coisa que nenhuma das 2 quis. Aí os 2 seres simplesmente sumiram, né, e deixaram as 2 moças atônitas ali no local. Né? Então nós vimos que aquilo que é dito, né, nos livros antigos em inglês, na ufologia atual, corresponde plenamente. Bom, espero que você tenha gostado do tema. Né? E se você quiser entrar em contato conosco com sugestões, críticas, é muito simples. É só acessar o site aqui do programa, que é fenômenoufo, né, @tvmundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco, né, com a sua pauta, com a sua crítica e sugestão, para que possamos fazer os programas cada vez melhor. Queria enviar um forte abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Até lá!